Encontramos próximo do Parque da Pasteleira, na cidade do Porto, mais precisamente a poucas dezenas de metros de distância da capelinha antiquíssima do Senhor e da Senhora da Ajuda. E este é um dos mais recentes monumentos da cidade do Porto, inaugurado em 2020. Um monumento que resulta do projeto do arquiteto Rodrigo de Brito. Aqui, nestas pedras, encontram-se gravados os nomes das dezenas de jovens soldados do Porto que morreram na Guerra de África entre 1961 e 1974, nomeadamente em Angola, na Guiné e em Moçambique. Mas no Porto temos outros monumentos, outras listas gravadas na pedra que nos evocam o nome de tantos outros jovens soldados do Porto que pereceram noutros combates. Sim, há outras listas de mortos decorrentes de conflitos no qual os portugueses se envolveram, nomeadamente da Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial, que decorreu entre 1914 e 1918 e na qual, oficialmente, Portugal entrou a partir de 1916. Provocou grandes baixas. O exército português contará entre os seus jovens com mais de 2.000 mortos. Alguns deles foram recordados nesta inscrição que se encontra na fachada do edifício da Junta de uma das mais populosas freguesias da cidade do Porto, a do Bonfim. Uma outra lista encontramos na freguesia de Sudofeita, mais precisamente no Largo da Maternidade, junto ao cemitério inglês. Neste monumento podemos observar o nome de um grande conjunto de jovens do Porto, mas da colónia inglesa, que morreram em diferentes palcos dos conflitos da Grande Guerra. Para lá daquelas inscrições, a memória da Grande Guerra está bem viva na cidade do Porto, noutros espaços e monumentos. É o caso, desde logo, da Avenida dos Aliados. Sim, o coração da cidade, a sua grande sala de visitas, está indissociavelmente ligada à Primeira Guerra Mundial, porque afinal estes aliados são exatamente os países de que Portugal fazia parte nessa aliança da Grande Guerra. A Avenida dos Aliados, em boa verdade, começou a ser projetada, pensada desde os finais do século XIX e durante muito tempo na documentação vem referida como a Alameda ou a Avenida da Cidade. Mas quando ela começa a ser construída em 1916, é de facto o grande conflito mundial que está na ordem do dia e por isso a avenida será batizada como a Avenida das Nações Aliadas. Só mais tarde foi simplificada para Avenida dos Aliados. E por isso, bem no centro do Porto, até hoje, a memória da Grande Guerra está aqui bem evidente. Mas aquele que é talvez o monumento mais conhecido no Porto associado a esse conflito é este que está aqui nas minhas costas. Este monumento aos soldados portugueses que morreram na Grande Guerra. É uma obra que aqui foi colocada no 10º aniversário do fim da Grande Guerra, em 1928. É verdade que exatamente neste mesmo sítio, 4 anos antes, já havia sido colocado um monumento de homenagem aos soldados portugueses que tinham morrido na Grande Guerra. Mas a cidade do Porto não se reconhecia nesse monumento. Essa grande escultura apresentava um soldado romano. Ora, aquilo que as pessoas queriam ver aqui era algo que identificassem de imediato com os soldados portugueses que haviam participado na Primeira Guerra Mundial. Um soldado com as roupas, exatamente, com as fardas do corpo expedicionário português. E por isso,
Esse primeiro monumento acabou por ser demolido, feito um novo concurso. E quem o venceu foi um jovem escultor, Henrique Moreira. É interessante porque esta estátua com a qual de imediato a cidade se vai associar, este monumento acabará por lançar Henrique Moreira durante as décadas seguintes como o grande criador da arte pública na cidade, uma vez que tantos e tantos monumentos e esculturas que hoje são tão icónicos no Porto são exatamente da autoria de Henrique Moreira. E tudo começa aqui com este monumento. Um monumento que nos recorda, então, até no próprio fardamento, os jovens portugueses que pereceram nas trincheiras e nos campos de batalha de França, da Flandres, mas também em África. Sim, em África. Aliás, embora muito do imaginário da Primeira Guerra Mundial nos leve para essas batalhas e para essas trincheiras na Flandres, desde logo para a famosa Batalha de Lalis, a verdade é que as primeiras participações de Portugal na guerra, ainda sem oficialmente se encontrar já envolvido no conflito, mas os primeiros combates têm lugar exatamente em África. E ao longo de toda a guerra, Portugal terá uma importante componente em África. Aliás, em rigor, é a questão africana, a questão colonial, que leva os portugueses a participarem na Grande Guerra. Importa recordar que nesses inícios do século XX, as grandes potências europeias continuam a dividir, a retalhar a África em colónias a ficarem sob os seus domínios. Algo que vinha já desde os finais do século XIX. Recordemos, por exemplo, o que tinha acontecido em 1890, na famosa conferência em que as grandes potências europeias tinham dividido a África e onde Portugal tinha perdido essa sua grande pretensão de uma grande colónia da costa contra a costa africana, do Atlântico ao Índico, de Angola a Moçambique. Portugal acabara por perder esse sonho face às pretensões hegemónicas inglesas que ali pretendiam também o coração de África. Mas agora, nos inícios do século XX, continuava-se a retalhar e a redesenhar a África. E Portugal está com muito receio de que os seus velhos aliados ingleses continuem, de alguma forma, a não estar atentos, a não respeitarem as pretensões portuguesas. Sabe-se mesmo que pouco antes da Primeira Guerra Mundial havia conversações entre a Inglaterra e a Alemanha para que Moçambique e Timor deixassem de pertencer a Portugal e passassem a ser colónias exatamente destes dois países. E por isso, agora, no grande conflito mundial, há muitos portugueses, muitos responsáveis republicanos que entendem que Portugal não deveria entrar no conflito. Há, no entanto, outros que dizem que sim, Portugal deve entrar, até porque a nossa velha aliança com a Inglaterra a isso nos devia obrigar. E há outros que dizem que sim, devemos participar, mas não é por causa da aliança com a Inglaterra, é exatamente por causa da Inglaterra. Porque entendia-se que se Portugal não estivesse neste cenário de guerra, depois quando o conflito terminasse e se redesenhassem novas fronteiras para a África, Portugal, uma vez que não havia participado na Grande Guerra, não teria direito a essa divisão em África. E por isso, sim, acabamos por avançar para a guerra. Esperando que a Inglaterra nos apelasse a participar, tendo em conta a velha aliança, mas os ingleses, sintomaticamente, nunca o fizeram. Claramente a Inglaterra não queria que Portugal entrasse na guerra. E por isso acaba por ser Portugal a suscitar uma declaração de guerra por parte da Alemanha ao nosso país. Como? Bom, apresando todas as embarcações alemãs que se encontravam nos portos portugueses. E na sequência disso, em 1916, a Alemanha declarava guerra a Portugal e Portugal entraria no grande conflito. Um outro monumento mais discreto que evoca soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial é este que encontramos a não muitos metros de distância da Praça Carlos Alberto. Estamos nas arcadas do edifício da Reitoria da Universidade do Porto. A Universidade do Porto, que logo em 1920, nas escadarias
nobres do edifício, descerrou 2 placas com a lista dos jovens estudantes da academia que haviam morrido na Grande Guerra. Mas de imediato surge a ideia de que para lá dessas placas se deveria erguer um monumento. A primeira pedra será lançada apenas 17 anos depois, em 1937, com a presença do Presidente da República. Mas mesmo assim, seria necessário esperar mais 11 anos. Só em 1948 é que o monumento está pronto e é inaugurado. Uma escultura que é da autoria do escultor João da Silva, que poucos anos antes havia concebido aqui para a Universidade do Porto o monumento ao escritor Júlio Diniz, localizado também a não muita distância. Uma escultura que, na sua base, nos apresenta uma inscrição em latim que, traduzida, nos diz: aos filhos da universidade, tão depressa arrebatados pela pátria, a uma vida de sabedoria e esperança. Mas para lá dos monumentos, para lá das placas, cujas gravações nos evocam muitos dos jovens portuenses que morreram na Grande Guerra, há na cidade do Porto um conjunto de outros espaços, de imóveis que se encontram associados à Primeira Guerra Mundial. Algumas vezes, nem sempre de um ponto de vista muito positivo. É o que acontece, por exemplo, aqui onde nos encontramos, no Palácio do Bolhão, um edifício que era considerado uma das mais belas casas do Porto na segunda metade do século XIX. É hoje considerado, de facto, um dos melhores exemplares da arquitetura civil portuense do século de 800. Ela foi mandada construir por volta de 1844 por António de Sousa Guimarães. Era um riquíssimo comerciante do Porto, que aqui quis plasmar muito do seu poder económico e também social. Aliás, para lá de toda a beleza do imóvel, para o qual ele socorreu de destacados artistas da talha, da madeira, dos estuques, da pintura. Bom, mas para lá de toda a beleza, durante muitos anos, ele aqui desenvolvia uma importante atividade social. Claro que era a sua residência, mas este palácio ficará conhecido, como muito bem nos descreve Camilo Castelo Branco, ficará conhecido pelas suas famosas festas que se prolongavam durante toda a noite. Um grande volume de caleches à porta do palácio, que só daqui começavam a desaparecer quando os convivas saíam já depois do sol nascer. Mas era de facto um edifício belíssimo e até que a família real adquiriu como residência oficial nas suas visitas ao norte o Palácio dos Carrancas, hoje o Museu Nacional de Sós dos Reis, por mais de uma vez que, antes de terem o Palácio dos Carrancas, que a família real se hospedava nesta casa. Ela era, afinal, a mais bela casa do Porto. É de facto um belíssimo imóvel este Palácio do Bolhão, como fica bem evidente aqui nesta sala batizada como Dona Maria II, lembrando a passagem e a presença da Rainha neste palácio. Mas, afinal, de que forma é que este espaço se cruza com a Primeira Guerra Mundial e, ainda por cima, uma memória não muito agradável? Temos que perceber que o conde do Bolhão, esse António Guimarães, acabará, entretanto, por se envolver num conjunto de negócios ruinosos e também negócios, enfim, não muito legais. Tal o conduzirá à falência e acaba por ter que vender o palácio
um dos seus credores. Nos anos seguintes, o palácio vai mudar de proprietários e sabemos que em 1890 ele é adquirido por Emílio Biel, que aqui vai instalar a sua famosa empresa, a Casa Biel. Emílio Biel, um cidadão de origem alemã, mas que há muito tempo se encontrava radicado no nosso país e que é um dos grandes pioneiros da fotografia entre nós. Só para terem uma ideia, ele foi mesmo o fotógrafo oficial da Casa Real e naquelas últimas décadas do século XIX e nos primeiros anos do século XX ele vai ser autor de um conjunto fabuloso de registros, alguns publicados num conjunto de volumes, 18, sobre a arte e a natureza em Portugal. Vai também acompanhar essa profunda transformação moderna que o país registra, que é a instalação das linhas de ferro ao longo do território nacional. Fará também um registro exímio da relevante construção do Porto de Leixões. Isto entre muitas outras obras, outros registros fotográficos notáveis para a nossa memória e para a nossa história. Pois bem, Emílio Biel morre em 1915 e, alguns meses depois da sua morte, com a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, a sua Casa Biel, o seu espólio, é confiscado pelo Estado português. Mas o pior é que, como nos recordam alguns registros nessa altura, a casa é objeto de pilhagens. E, desta forma, perdeu-se seguramente muito do registro da obra notável de Emílio Biel. A poucas centenas de metros de distância do Palácio de Bolhão, encontramos, ainda na Rua Formosa, um pouco mais acima na esquina com a Rua da Alegria, um outro fabuloso palacete erguido no século XIX. Também aqui, a memória da Primeira Guerra Mundial tem um espaço privilegiado. Este é o palacete do Visconde Pereira Machado. É um imóvel monumental e que já nas últimas décadas do século XIX ficou também famoso pelas festas que aqui tinham lugar e que de algum modo vieram substituir as que décadas antes decorriam no Palacete do Bolhão. Estamos perante a residência de um também endinheirado, neste caso brasileiro de torna-viagem, Guilherme Pereira Machado, que tinha feito uma grande fortuna na colónia sul-americana e que vai evidenciar também muito do seu prestígio, muito do seu poder financeiro nesta casa, uma peça, uma verdadeira obra-prima quando falamos na questão dos estuques, mas não só, em muitas outras artes decorativas. Curiosamente, o edifício ganhou uma designação popular muito interessante. A cidade conheceu durante muito tempo este como o Palácio ou o Palacete do Visconde às Avessas. Isto porque, em rigor, o seu proprietário, o homem que mandou erguer, chamava-se Guilherme Machado Pereira. Só que o documento pelo qual o rei lhe atribui o título de Visconde, a designação vem como Pereira Machado. E, por este nome ter sido trocado e passado a ser usado pelo proprietário, bom, ele ficou conhecido como Visconde às Avessas e também o seu palácio. Um imóvel que já no século XX foi muito conhecido pelos portuenses por ter-se aqui estabelecido o arquivo de identificação. Era aqui que muita gente vinha tratar de obter o seu bilhete de identidade. Foi também um espaço ocupado como tribunal e muitas e famosas sessões tiveram lugar nestas belíssimas salas. Mas em 1974, em fevereiro, para aqui passou uma instituição que até hoje tem a tutela sobre este edifício. Uma instituição, também ela, ligada à Primeira Guerra Mundial, a Liga dos Combatentes. Criada logo após esse primeiro grande conflito mundial, com o objetivo de prestar assistência médica, medicamentosa, social aos soldados, aos combatentes que regressavam
dos campos de batalha da Grande Guerra, a Liga dos Combatentes vê, pouco tempo depois, ser criada uma delegação no Porto. Estávamos em 1925. Seriam precisos quase 50 anos para passar para estas fantásticas instalações. Mas, ao longo destes já quase 100 anos, a delegação no Porto da Liga dos Combatentes foi reunindo uma fabulosa coleção dos mais diferentes objetos que documentam a participação de combatentes portugueses em muitos conflitos. Destaca-se, no entanto, este núcleo dedicado à Grande Guerra. Aqui podemos observar armas, fardamento, capacetes, outro tipo de documentos, até as alfaias litúrgicas e paramentos que eram usadas pelo padre que acompanhava a frente de batalha portuguesa, nomeadamente na Flandres. E, por falar em Flandres, há aqui também um espaço que é dedicado à Batalha de Laliz, essa grande ofensiva alemã em abril de 1918, que os portugueses tentaram suster o máximo possível, ganhando tempo para que os restantes aliados viessem consolidar essa brecha que foi aberta pelos alemães no local onde estavam os portugueses. Ora, nessa batalha de Laliz, salientou-se um jovem do lugar de Valongo, no concelho transmontano de Mursa, Aníbal Milhais, ou, como diriam os seus companheiros de armas, chama-se Milhais, mas vale por Milhões. É o famoso soldado Milhões, que sozinho, com a sua arma, recuando sucessivamente para diferentes trincheiras, parecia aos alemães tratar-se de um grande conjunto de soldados portugueses. E, no entanto, era só um. A sua bravura valeu-lhe mesmo a mais alta condecoração que existe no nosso país, a Ordem de Torre Espada. Foi o único soldado raso a obter esta condecoração na Primeira Grande Guerra. Mas há outros soldados que obtiveram, noutros campos de batalha, esta condecoração. Mas isso são já outros factos. Também algumas lendas, futuros caminhos da história.